Olá, pessoal. Nós vamos começar o nosso curso de Teoria da Constituição e nós vamos falar sobre constitucionalismo, né? Vocês vão ver muito isso nos livros. O constitucionalismo, ele tem a ver, ele traz a ideia de limitação do poder do Estado para a garantia de direitos dos cidadãos, dos indivíduos, tá? Canotilho, um professor português, ele vai dizer que constitucionalismo é a teoria que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia de direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Então, quando a gente fala em constitucionalismo, a gente quer se referir a um movimento que tem por objetivo limitar o poder do Estado para que os indivíduos possam ter direitos garantidos, direitos mínimos garantidos. Tá? A ideia de constitucionalismo, ela surgiu a partir das revoluções do século XVIII, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, que criaram constituições escritas, documentos escritos que estabeleciam limites para a atuação do Estado, não que não houvessem limites, não houvesse limites para o Estado, já existiam alguns limites, tá? Mas com as constituições escritas, essas limitações elas se consolidaram, certo? Então, como nós falamos, esse constitucionalismo ele começou com as constituições escritas, né? 1870 e 1787, a primeira Constituição Americana, tá? E em 1789 veio a Revolução Francesa, que trouxe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Nessa Declaração de Direitos, o artigo 16 ele vai dizer que qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia de direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem Constituição. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela condicionou a existência de uma Constituição a existência de garantia de direitos, quer dizer, uma declaração de direitos, e a separação de poderes. Então, a ideia de constitucionalismo ela está centrada na limitação do poder do Estado para garantir direitos aos homens e mulheres. Bom, em seguida, veio a Constituição Francesa de 1791, certo? Então, essas duas constituições, americana e francesa, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elas inauguraram, digamos assim, o constitucionalismo, certo? Quando a gente fala de constitucionalismo moderno, é esse. Tá? Começa com as constituições escritas. Bem, e o que vem a ser o direito constitucional, então? O direito constitucional ele é um estudo sistematizado da organização jurídica fundamental de um determinado Estado, certo? A gente tem que perceber o seguinte, que a Constituição ela é um instrumento normativo básico do Estado. Nele se estabelecem os órgãos estatais principais, se estabelecem competências desses órgãos, vai se falar sobre a aquisição de direitos, o acesso ao poder e o decesso também, né, a perda do poder. Né, a Constituição vai falar sobre perda de mandato eletivo, fala dessas questões. Então, e também vai falar uma declaração de direitos. Então, o direito constitucional ele estuda exatamente essa estrutura básica do Estado. Qual é o objeto desse direito constitucional? Nós dizemos que o direito constitucional ele tem um estudo de direito constitucional geral, tá? Que é o que nós vamos estudar em boa parte desse semestre aqui. Nós vamos falar sobre diretrizes gerais do direito constitucional, como ele se estrutura, falar um pouco de constitucionalismo, não necessariamente tocando em uma Constituição específica. É claro que a gente vai dar exemplos da Constituição brasileira, tá? Mas nós vamos tratar de aspectos gerais do direito constitucional. Uma outra etapa para se estudar o direito constitucional é o chamado direito constitucional comparado. Quando a gente fala de direito comparado, é um estudo do direito em outros países, comparando com o nosso. Então, quando eu falo de um direito constitucional comparado, eu vou estudar o direito brasileiro,
à luz do direito italiano, do direito alemão, do direito francês, do direito espanhol, do direito português. Nós somos muito ligados ao direito português, né? Eu citei para vocês aqui, já nesta aula, um texto do professor Canotilho, um professor português, que, na verdade, Brasil e Portugal, por conta da colonização, eles estão muito próximos. Então, a gente lê bastante os textos portugueses e os portugueses leem também, eles estudam o direito brasileiro. Tá? Então, às vezes, não é que o direito estrangeiro ele é aplicável no Brasil, não é isso. Mas, quando eu estudo, e não é estudar apenas o texto da Constituição lá, não. Eu tenho que estudar a doutrina de lá, o que os autores falam, o que os tribunais falam a respeito, o que o Tribunal Constitucional fala a respeito daquele determinado instituto. O objetivo disso é trocar experiências. Às vezes, um determinado problema que a gente está vivendo aqui, outro país já passou por aquilo, já estudou, já trouxe uma solução. Então, a gente consegue, não é simplesmente fazer um copiar e colar, não, mas verificar se a solução que foi encontrada em outro país ela é aplicável e ela é adaptável ao nosso direito. Então, o estudo do direito comparado é muito comum, a gente estuda lá o direito espanhol, o direito italiano, o direito francês. Por quê? Determinados institutos são parecidos, são semelhantes, às vezes tem o mesmo nome, às vezes não, mas a gente traz aquela experiência e isso enriquece o estudo do nosso direito. Tá? E uma terceira via para se estudar o direito constitucional é o chamado direito constitucional positivo. Quando a gente fala disso, a gente vai estudar diretamente o texto constitucional brasileiro. Tá? Quando eu falo que eu vou estudar o direito constitucional positivo, eu vou pegar o texto da Constituição e vou estudá-lo. Eu vou ver quais são os direitos fundamentais que estão previstos em nossa Constituição. Nós vamos tratar desses direitos. Tá? Quais são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil? Então, nós vamos usar lá, falar do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Então, nós vamos tratar do texto constitucional. Quais são as competências da União em matéria legislativa? Tá? Aí nós vamos lá no artigo 22 da Constituição, que vai falar de competência privativa da União. Então, o texto, a gente vai analisar o texto normativo, certo? Sigamos adiante. Quando a gente fala de constitucionalismo, vocês vão ver uma expressão que é o neoconstitucionalismo. De uns anos para cá, essa expressão ela apareceu na Espanha e no Brasil também se fala muito disso. O direito constitucional nos últimos anos, nas últimas décadas, ele sofreu grandes alterações. A forma como que se vê o direito constitucional hoje é completamente diferente de como se via o direito constitucional há anos atrás, tá? Há 30 anos atrás ou mais, antes do texto constitucional de 88. Tá? Por quê? A Constituição ela não era tão respeitada. Eu não quero dizer que a Constituição hoje ela seja tão respeitada quanto deveria. Muitas vezes nós presenciamos desrespeitos ao texto constitucional e às vezes fica até normalizado. Né? Mas quando você vai estudar uma outra disciplina, o direito civil, o direito penal, por exemplo, você vai ver no seu livro, tá, princípios constitucionais do direito civil, princípios constitucionais do direito penal, princípios constitucionais do processo civil. Então, nós vemos que o direito constitucional ele sofreu algumas transformações com o objetivo de atender às novas demandas sociais. Tá? Características desse constitucionalismo nós podemos ver, por exemplo, com a força normativa dos princípios. Os princípios constitucionais, se vocês olharem, né, vocês já viram lá a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essa norma ela dizia que os princípios gerais do direito eles só seriam considerados, eles só seriam aplicados em caso de omissão da lei. Ó. No caso de omissão da lei, eu vou levar em consideração a analogia, quer dizer, eu busco uma norma que atenda a um caso semelhante, aí eu vou aplicar os costumes e, por último, se não tiver solução, os princípios gerais do direito. Só que, muitas vezes hoje, nós vemos determinados julgamentos que os princípios constitucionais
eles são invocados. Tá? A decisão ela é baseada em um princípio. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da boa-fé, princípio da paternidade responsável, princípio federativo. Ah, então, a gente vê que os princípios eles estão sendo levados mais a sério. A outra coisa é a, a tendência de se utilizar a ponderação de interesses. O que é a ponderação de interesses? É uma técnica de aplicação de uma norma em que eu tenho um conflito entre dois direitos. Por exemplo, eu tenho o direito à privacidade, de um lado, e do outro lado, eu tenho a liberdade de expressão, ou a liberdade de imprensa, certo? E aí, um determinado, ou direito à informação, e aí um determinado cidadão, ele pede acesso a, por exemplo, qual é o salário de determinados servidores públicos. Às vezes é para matar só a curiosidade dele, né? Mas hoje vocês podem encontrar essas informações nos portais da transparência, exatamente com base no acesso à informação, no direito ao acesso à informação. Por quê? O que se ponderou? Ninguém tem direito de saber quanto o outro ganha, qual o salário da outra pessoa. Entretanto, ah, isso eu estou falando para pessoas da iniciativa privada. Como os servidores públicos recebem verbas públicas, o que ele recebe é de interesse da coletividade. Para a gente saber se não está tendo super salários, aquela coisa a mais, essas informações elas são relevantes, elas são disponibilizadas na internet. Então, eu faço uma ponderação. Olha, há um interesse coletivo no acesso a essa informação, então, a, o direito à intimidade daquele servidor público ou daquele agente público, ela é um pouco deixada de lado, ela é preservada, de certa forma, mas eu não posso encará-la como absoluta. Então, eu faço uma ponderação de interesses. Ah, no constitucionalismo tradicional, eu tinha mais aquela coisa da subsunção da norma. O que é a subsunção da norma? Eu verifico que a hipótese legal ela foi verificada em um determinado caso concreto. Quer dizer, na vida real, aconteceu o fato que estava previsto na hipótese da norma. Então, eu digo que houve uma subsunção da norma, do fato da norma. Quer dizer, se a hipótese normativa aconteceu, a consequência da norma ela deve ser aplicada. Tá? Então, quer dizer, aquela história do uma pessoa matou outra, não importa como matou, ela vai se enquadrar no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de prisão, de reclusão de tantos anos. Então, isso é subsunção, certo? Bom, a outra característica é uma participação da filosofia nos debates filosóficos, nos debates jurídicos. Hoje em dia é comum a gente discutir determinadas questões de filosofia em julgados. Não é aquela coisa assim de, eu só estudo filosofia por causa da faculdade, porque é disciplina obrigatória eu tenho que fazer. Não, olha. Inclusive filosofia, sociologia, essas disciplinas elas estão sendo cobradas. Ciência política, elas estão sendo cobradas em concursos públicos para juiz, para promotor, para advogado público. Essas disciplinas elas estão sendo cobradas. Por quê? Porque o profissional do direito ele tem que ter sensibilidade a determinados temas. Tá? O STF, por exemplo, julgou em uma ação direta de inconstitucionalidade, acho que foi uma DPF, que tratou, por exemplo, de pesquisa de células-tronco de embriões congelados. Tá? Se era possível ou não. A lei dizia que era possível, então a lei foi questionada e o STF tinha que decidir. Porque se eu for usar a célula-tronco do embrião congelado, aquele embrião ele vai morrer, certo? Quer dizer, ele vai ficar inviável para a vida. Ele está vivo ou está morto? É uma discussão que a ciência sozinha, a medicina, ela não consegue dar resposta. Então, girava em torno da discussão de quando começa a vida. Isso é uma discussão filosófica. Tá? Nós falamos da constitucionalização do direito, que é essa apropriação de conteúdos constitucionais, ou de conteúdos lá do direito material, do direito civil, do direito penal, do direito administrativo, do direito tributário, inserido no texto constitucional. Daí, essas disciplinas elas têm que ser estudadas à luz da Constituição.
olhando para o texto constitucional. Tá? E a outra coisa é a judicialização da política. Hoje em dia, quanta coisa a gente vê que uma interferência do Poder Judiciário nos assuntos políticos. Né? A gente está vendo aí essas questões aí relativas à pandemia do Covid-19 e o governo toma uma determinada decisão, eu vou fazer isso, eu vou comprar respiradores, eu vou comprar um medicamento, hidroxicloroquina, e aí o judiciário fala, pode, não pode, pode, não pode, porque alguém questiona no judiciário, e aí, na verdade, muitas vezes, um assunto que era para ser tratado no âmbito do legislativo e do executivo acaba indo parar no poder judiciário, certo? Então, todos esses elementos, eles estão relacionados ao neoconstitucionalismo, certo? Vamos parar por aqui.